Bom dia, pessoal, tudo bem? Ainda continuando sobre aquele primeiro vídeo, aonde eu pego o relatório da minha sala de aula, enquanto professor, vou em pontos a melhorar por assunto e encontro qual assunto que eu tenho que trabalhar de uma maneira melhor com a minha sala de aula, dado que os alunos, através do simulado, tiveram um desempenho baixo naquele ponto em especial. Nesse caso aqui, dessa escola em real, dessa turma, foi História no registro de memória, que é o capítulo 4 do volume 2, tá certo? E aí o que acontece? Eu entro aqui, na verdade, nas trilhas de aprendizagem. E a partir da trilha, eu percebo, por exemplo, que essa trilha em especial, que foi feita para o capítulo, não foi liberada por mim, professor, para a minha turma de alunos. E o que eu encontro nessa trilha que eu posso fazer com que os meus alunos revisitem, então, esse conteúdo de maneira tal a retomar, resgatar aí esse conteúdo e ter, então, melhor compreendido aquele ponto do nosso material didático. Eu vou entrar em sondagem, vejam que eu cliquei em cima da parte, para verificar quais são as questões que eu posso retomar. Né? Aqui eu tenho, então, uma parte de assinalar afirmativas corretas e não corretas, né? Em verde claro estão as afirmativas que são corretas. Eu, como professor, tenho esse gabarito, ok? É uma pergunta de sondagem, ó. Respeito à passagem do tempo, marca a afirmativa correta, né? Eu tenho uma área de reforço, e essa área de reforço, ela tem consigo um texto digitalizado que eu posso atuar, muito legal, falando sobre o relógio, o despertar do relógio, né? E aí eu poderia trabalhar com os alunos com isso também, né? Eu tenho um conteúdo em especial que aí é parte do material didático que está trabalhando essa área. E ele me traz 3 páginas que os alunos terão que ler. Aquelas páginas que eu encontrei na área de livros dentro do Positivo On. Eu fui aqui em livros e encontrei, então, a área específica que o assunto me dava. 2020, SPE, volume 2, capítulo 4, página 15 e 17. Né? Eu fui aqui em pontos a melhorar por assunto, né? Em pontos fortes a melhorar dentro do relatório do SPE com você, do simuladinho da terceira versão. E eu já começo a notar, por exemplo, nessa área, que eu tenho algumas partes do texto, falando do passar de horas, etc., que eu poderia, e algumas formas de registro também da passagem do tempo, né? E aí a gente poderia, então, trabalhar uma atividade como, por exemplo, o Diga aí, que ele está aqui colocado aos alunos, né? Eu acho que seria uma parte bem interessante. Ó, de acordo com suas lembranças, complete as frases a seguir, né? Além disso, eu também descobri que existe uma orientação metodológica dentro da área de livros específica para essa parte do texto. E nessa orientação metodológica, que eu posso acessar via QR Code, né, via QR Code no livro, eu poderia então ter mais acesso a outros tipos de informação que valeriam a pena serem trabalhados. Né? Se eu for em livro, então em história, vou até a página que foi indicada. Então, aqui. Eu tenho, então, exatamente aqui a área, o QR Code, olha aqui, né? Que eu posso, então, pegar meu celular, clicar e ter acesso à orientação metodológica. Né? Fora isso, eu poderia construir também uma avaliação dentro do positivo, que seriam perguntas de aquecimento. E essas avaliações poderiam, então, me dar subsídios para trabalhar com os meus alunos, né, uma área específica que eu quero atuar. Né? Vejam que eu estou trabalhando em várias frentes, de maneira tal que eu consiga construir com os meus alunos, tá, o quê? A revisitação daquele conteúdo que não foi muito bem trabalhado ou que precisa melhorar conforme o relatório dos simulados SPE. Tá certo? Meu nome é Fábio Bisioli, muito obrigado.